Nesta videoaula, irei iniciar com a primeira parte introdutiva sobre o período histórico e Idade Moderna. Nas videoaulas anteriores, trabalhei com a Idade Média, que foi um sistema socioeconômico político chamado feudalismo. A gente sabe que o evento histórico que marcou a ruptura da Idade Média para a Idade Moderna foi a queda de Constantinopla, no ano de 1453 do século XV da Era Comum. O que foi a queda de Constantinopla? Foi um evento em que os turcos otomanos invadiram Constantinopla e assim tomando o poder. O último imperador de Constantinopla, que foi deposto pelos turcos otomanos, foi Constantino XI Paleólogo. Ele governou o Império Bizantino até a queda de Constantinopla em 1453, quando a cidade foi conquistada pelo sultão otomano Mehmed II. Constantino XI morreu lutando durante a invasão otomana e sua morte marcou o fim do Império Bizantino. Com a queda do Império Romano no ano de 1476 do século V da Era Comum, o Império Bizantino se torna a maior potência da época. Mas, com o tempo, o Império Bizantino foi sendo atacado e invadido por outros povos, e principalmente pelos cruzados da Quarta Cruzada, comandada por cristãos. Invadiram e saquearam Constantinopla, deixando a cidade arrasada, mortes e destruição total. E não parou por aqui. Constantemente o Império Bizantino era atacado, até que no ano de 1453, comandado pelo sultão Mehmed II, chefe do Império Turco-Otomano, o Império Bizantino chega ao seu fim. Então, a partir daqui, o Império Bizantino deixa de existir e vira um império comandado pelos turcos otomanos, onde futuramente se transformou no país Turquia, onde sua capital do Império Bizantino, que era Constantinopla, e passa a ser chamado de Istambul. Lembrando que a religião oficial do Império Bizantino era o catolicismo ortodoxo, mas com a chegada dos turcos, a religião predominante da Turquia atualmente é o islamismo, da vertente sunita. O que levou à decadência do feudalismo a chegar ao fim da Idade Média foi o renascimento urbano e comercial, onde as cruzadas foi a chave principal para o renascimento comercial e urbano, principalmente as cidades de Veneza e Gênova, que eram cidades portuárias e um livre acesso ao comércio vindo da Ásia pelas rotas comerciais. Quanto mais o comércio ia aumentando e as cidades crescendo, os senhores feudais iam perdendo espaço e enfraquecendo o sistema feudal. Também, com a chegada da peste negra ou bubônica, a grande fome, o crescimento populacional e as mudanças na estrutura social e econômica, fez com que o feudalismo entrasse em colapso e pondo fim no sistema feudal. A partir de agora, irei trabalhar a primeira parte e característica da Idade Moderna, o Renascimento Cultural. Mas o que foi o Renascimento Cultural? O Renascimento Cultural foi um movimento que se iniciou na Península Itálica no século XIV e se estendeu por toda a Europa até o século XVI. Mas o seu maior auge e força foi principalmente no século XVI da Era Comum. Esta fase coincide com a prosperidade das cidades da Península Itálica, especialmente Florença, onde a riqueza permitiu investimentos na produção de obras e arte, principalmente o renascimento das obras de arte da cultura artística greco-romana. Porque,
Com a chegada da Idade Média, as artes e a cultura artística do mundo greco-romana foram esquecidas e quase extintas pelo novo sistema socioeconômico, político e religioso do feudalismo. Por isso que se diz renascimento cultural, porque a cultura clássica greco-romana está sendo colocada em prática de novo, ressurgindo, que é a cultura de Roma e Grécia Antiga. Da chamada Antiguidade Clássica greco-romana, é uma mistura da cultura artística da Grécia com Roma. Ou seja, em outras palavras, o Renascimento cultural recebe esse nome porque marca um período de redescoberta e valorização da cultura clássica greco-romana, após um período considerado de escuridão pela Idade Média, chamado também de Idade das Trevas. A palavra renascimento sugere um renascimento, um renascer dos valores, ideias e formas de expressão da antiguidade, após séculos de influência predominante da cultura medieval. Então, vamos agora para as características do renascimento cultural. São elas: o classicismo, o antropocentrismo, o racionalismo, o individualismo, o naturalismo, o hedonismo e o otimismo. Mas o que é classicismo? Classicismo refere-se à valorização da cultura greco-romana da antiguidade clássica. No Renascimento, artistas e pensadores buscavam inspiração nos ideais de beleza, equilíbrio, proporção e harmonia da arte e da filosofia da Grécia e da Roma antiga. Ou seja, era um resgate do passado clássico como modelo de perfeição estética e racionalidade. Lembrando que, quando se trata em trazer a cultura greco-romana de volta, isso não quer dizer que na Idade Média não tinha cultura. Claro que tinha, só que era outro tipo de cultura, como por exemplo a gótica. Então, a cultura que estava apagada na Idade Média foi a cultura greco-romana, onde vai ser trazida de volta pelos renascentistas, no chamado Renascimento Cultural da Idade Moderna. O que é o antropocentrismo? O antropocentrismo é a concepção de que o ser humano ocupa uma posição central no universo, ou seja, o homem passa a ser o centro de todas as coisas. Diferente da visão teocêntrica medieval, que colocava Deus como centro absoluto de todas as coisas. O antropocentrismo renascentista valoriza o ser humano como medida de todas as coisas, destacando sua razão, liberdade e capacidade de transformar o mundo ao seu redor. Contudo, essa nova visão não significava um rompimento com Deus ou com fé alguma religiosa. Muitos pensadores e artistas do período ainda eram profundamente religiosos. A diferença está no fato de que agora o ser humano era visto como uma criatura nobre, dotada de dignidade e capaz de conhecer a verdade por meio da razão, sendo parte ativa do plano divino, e não apenas um ser submisso à vontade divina. O que é o racionalismo? É a confiança na razão humana como principal ferramenta para compreender e explicar o mundo. Durante o Renascimento, acreditava-se que a razão podia guiar o conhecimento, a ciência e a moral, rompendo com a dependência exclusiva da fé e da autoridade religiosa. O que é o individualismo? O individualismo é a valorização do indivíduo, sua liberdade, talentos e conquistas pessoais. Essa característica promove a ideia de que cada pessoa tem valor por si mesma e pode
desenvolver suas capacidades de forma única, o que estimulou, por exemplo, o surgimento de grandes gênios renascentistas, como, por exemplo, Leonardo da Vinci e Michelangelo. O que é o naturalismo? O naturalismo consiste na valorização da natureza e na tentativa de compreendê-la de forma científica e objetiva. No campo das artes, por exemplo, isso levou a representações mais realistas da natureza e do corpo humano. Também estimulou o estudo científico do mundo natural com observação e experimentação. O que é o hedonismo? O hedonismo é a valorização do prazer e da felicidade terrena. No Renascimento, começou-se a buscar a satisfação dos sentidos e prazeres da vida como parte íntima da experiência humana, em contraste com a visão medieval de renúncia ao mundo material em favor da vida espiritual. O que é o otimismo? É a crença no progresso, na capacidade humana de melhorar o mundo por meio da razão, do conhecimento e da arte. Os renascentistas viam a história como um caminho de evolução e acreditavam em um futuro melhor, construído pela inteligência humana. Então, aqui tivemos as características do renascimento cultural. Na verdade, o renascimento cultural é um rompimento, uma arbitrariedade com o irracionalismo de uma visão retrógrada da Idade Média medieval. Porque a Idade Média foi um período onde os pensamentos, os prazeres e os desejos eram escravos e reféns da obediência religiosa. E com a chegada da Idade Moderna, isso mudou, onde as pessoas puderam ser dona de si mesma e dos seus próprios desejos e prazeres. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.